Argentina. O tarô revelou quem irá vencer a grande final da Copa do Mundo de 2026. Então vem comigo, vamos descobrir agora. Se você não está inscrita, não está inscrito no canal, já se inscreve no canal, ativa o sininho que eu estou sempre colocando vídeos como esse aqui para vocês. Já aproveita e já curte esse vídeo. Toca no botão hypar, porque o YouTube entende que o conteúdo é relevante e ele já entrega para outras pessoas que também querem saber sobre esse tipo de conteúdo, ajuda o canal a crescer de forma mais rápida e é claro que é um incentivo para continuar trazendo conteúdos como esse para vocês. Meus amores, eu sou a Suriane e esse é o meu canal Suri Revela. Aqui eu posto vídeos de futebol, posto vídeos de casais famosos, casais turcos famosos também, entre outros conteúdos. E lembrando, pessoal, embora a Copa do Mundo esteja acabando, a gente vai vou continuar trazendo conteúdos de futebol também para vocês, entre outros, conteúdos de famosos, de política, que vocês me pediram também, Então, vou continuar trazendo outros conteúdos de futebol, de campeonatos brasileiros, até Libertadores. Então, já comenta aqui qual é o vídeo, ou quais são os vídeos que vocês querem ver aqui para eu continuar fazendo para vocês. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Antes de abrir aqui as cartas, como de costume, vou ver aqui, eu fico lendo aqui no notebook, que eu tenho aqui o resumo aí do momento atual, minha pesquisinha, minha colinha, vou trazer aqui para vocês, Então, vamos entender o cenário aí para a grande final. Segundo a FIFA, a decisão acontece domingo, dia 19 de julho, às 16 horas, do horário de Brasília, no New York Jersey Stadium, em East Rutherford, Nova Jersey, A Espanha chega à final depois de vencer a França por 2-0 em uma atuação muito consistente, dominando boa parte do jogo. A equipe segue invicta no torneio e busca conquistar seu segundo título mundial. Já a Argentina garantiu vaga ao derrotar a Inglaterra por 2-1, com uma virada emocionante nos minutos finais. Messi participou diretamente com 2 gols e a equipe chega defendendo o título conquistado em 2022, que são os atuais campeões, A expectativa da imprensa internacional é enorme, porque coloca frente a frente o melhor ataque da competição, a Argentina, contra uma das defesas mais sólidas aí do torneio. A Espanha também, ao simbolismo do possível último mundial falando da Argentina, tem o possível mundial, o último mundial de Lionel Messi, enfrentando uma geração liderada por Lamine Yamal. Agora vamos perguntar ao tarô, Então separei aqui algumas tiragens bem importantes para a gente entender, Primeiro, a energia geral para esse confronto, Vamos entender aí a energia dos 2 times, então vamos concentrar as energias, respira fundo. Vou colocar aqui as cartinhas e eu já revelo aqui para vocês. Vamos lá. Então, vem aqui, Rainha de Copas. 3 de ouros. 5 de ouros. 2 de ouros. 4 de paus. Vamos lá. Fundo do deck, o Cavaleiro de Espadas, Então, falando um pouquinho aqui do Cavaleiro de Espadas, ele traz uma energia muito estratégica para essa final. Tomando minha aguinha aqui. Então, o Cavaleiro de Espadas, ele traz uma energia muito estratégica, muito movimento, assim, bastante racional, jogadas bem pensadas, jogadas bem ensaiadas. Então, vai ser um jogo bem difícil, bem estratégico. Falando da energia da Argentina, Então, a Rainha de Copas traz o emocional mais equilibrado, mais maduro. Eles já estão mais preparados aí emocionalmente para esse jogo, Agora, falando aí da Espanha, Então, a gente tem aqui o 3 de ouros, que ele traz uma energia de maior trabalho em equipe, uma energia de união, onde cada um sabe muito bem, como se comportar em campo, digamos assim, Então, apesar, mas o emocional não tá igual ao da Argentina, beleza, mas eles são muito bem, é uma equipe que está muito unida, já está muito bem direcionada, então
apesar de não estar focando no emocional, eles estão bem assim em questão da parte técnica, da parte estratégica, eles são bem assim alinhados nesse sentido, é um time que está bem unido, né? Então, falando da principal força aí da Argentina, né? Então, o 5 de ouros, ele traz uma energia assim que, embora algumas coisas possam ser nos bastidores, digamos assim, né? Alguma decepção que eles tiveram, eles estão usando isso como força, né? Para poder trazer energia para essa final. Né? Então, é algo que aconteceu, que eles ficaram meio assim, meio abalados, mas eles estão usando isso, vamos usar isso como força para jogar energia aí para esse jogo. Né? Então, falando da principal força da Espanha, né, o 2 de ouros, ele traz uma energia de muito equilíbrio, onde eles estão, né, vendo o que eles podem melhorar, né? Eles podem ter uma boa defesa, mas eles estão focando, de repente, em investir mais no ataque, uma coisa assim, para trazer mais equilíbrio para esse jogo. Né? Então, eu vejo aqui o time buscando bastante equilíbrio nesse sentido. Então, eles podem surpreender muito aí a Argentina. Então, a energia predominante aí da final, né? O 4 de ouros, fala de ouros, não, 4 de paus, ele traz uma energia de uma construção muito sólida para ter aí grandes resultados. Então, o time que vencer, você vai ver desde o começo do jogo, mesmo que tenha aí altos e baixos, né? Eu vejo um time que ele vai estar realmente trazendo grandes construções, jogadas, né, de realizações, né? Então, você vai ver um time que vai ser realmente muito merecedor nesse sentido, né? Então, pessoal, só antes da próxima leitura, pessoal que de repente gosta desse tipo de conteúdo, né? E quer conhecer um pouco mais do meu trabalho, tenho lá o meu Insta, @Suriane. Lá eu posto bastidores da minha vida, outros conteúdos de tarô, falo de astrologia, de espiritualidade, despertar da consciência. Se você gosta desses outros tipos de conteúdo, me segue lá. E lá também é um local que você pode mandar lá no direct sugestões de vídeos, que inclusive eu peguei algumas ideias que vocês mandaram por lá também, tá? Então vamos ver aqui, pessoal, outra tiragem que eu separei aqui para vocês, os desafios que a gente pode ver aí ao longo dessa partida, né? Que vai ser uma partida bem, né? Como eu falei, bem acirrada aí, né? Falando principalmente de ser uma final aí de Copa do Mundo. Então vamos ver aqui, né? Concentrar as energias, respirar fundo. Então vamos lá, vou colocar aqui as cartas. Vamos ver aqui. Ó, 3 de espadas. Valete de espadas. O sacerdote. E aí o fundo do deck, 9 de copas. Vou tomar mais uma aguinha. Então vamos lá. Bom, o desafio, né, o grande desafio que eu vejo aqui, né, nessa partida, o 9 de copas, ele é muito interessante, porque ele fala de conquistas, fala de vitória, só que dentro desse contexto, o que eu consegui enxergar aqui? Pode ser um time, vou dar um exemplo, que ele faz um gol e aí ele comemora, ok? Só que um outro aspecto interessante do 9 de copas é aquela coisa de comemorar e ficar numa zona de conforto, de falar, tá bom assim. Então, isso é uma coisa que pode dar o ponto de virada da partida. Se esse time não ficar atento, ele vai sofrer. Então, né, quem depende de começar marcando gol tem que tomar cuidado com isso. O que eu vejo aqui para a Argentina, né? O 3 de espadas traz um desafio assim de sofrimento, onde é como se o time estivesse se sentindo traído pelo momento, assim, sabe? Então, a Argentina precisa ficar muito atenta, porque pode acontecer de começar marcando gol, de repente, e aí pode sofrer alguma virada, né? Ou de repente sofrer um empate aí no tempo normal. Então tem que ficar muito atento para não achar, não chegar de nariz empinado, porque, né, conseguiu ali. Né? Então tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Falando da Espanha, ó, o valete de espadas, tem que tomar cuidado assim para não ficar muito assim. Querer ficar muito na defesa ou ficar tem jogadores mais jovens aí que pode, né, de repente pegar
alguma brecha aí da Espanha tentar, né, avançar. Então, assim, tem que tomar muito cuidado nesse sentido, tá? Para eles também não caírem em armadilhas. E aí, qual tende a ser o momento decisivo aí da partida? É assim, o sacerdote, ele traz um momento assim, onde leva mais tempo, né, para a gente ver um resultado, para a gente, né, ter uma confirmação, obviamente, de quem vai vencer. Só que aquela coisa, tem que fazer, tem que entender assim, tem jogadas, às vezes, que a gente só vai ver mais para o final, pode ser, de repente, numa prorrogação, né, mais para os pênaltis, enfim, tem tradições de repente esse time ele já tem um histórico ali, né, então a gente tem que observar direitinho, então tem coisas que vão demorar mais para acontecer mesmo, né, que não tem jeito, é um jogo muito mais tenso aí, obviamente, comparado com outros jogos, né, e aí, se você não está inscrito, não está inscrito ainda, já se inscreve aqui no canal, como eu falei. Não é porque esse é o último jogo aí, né, da Copa do Mundo que eu vou parar de fazer jogo de futebol, muito pelo contrário. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, você vai receber notificações de todos os vídeos. Eu vou continuar trazendo conteúdos como esses aqui para vocês, entre outros conteúdos que o pessoal já está me pedindo. Então já comenta aqui qual é o próximo jogo, depende do Campeonato Brasileiro, Libertadores, que você quer ver. Comenta aqui que eu vou olhar cada comentário para poder trazer aí para o próximo vídeo, tá? Então, vamos ver aqui, né? Então, como que vai ficar essa decisão, né? Como que vai ser aí essa decisão, né? Quem tem mais chance de fato de vencer esse jogo, né? Então, vamos lá. Independente de energia, de emocional, como é que tá? Vamos entender aqui, né? Vamos lá. Vou colocar aqui as cartinhas. Ó, 9 de paus. Rei de ouros. A morte. Vamos lá. Olha, a carta da estrela. Olha só que interessante, né? Falando um pouco da carta da estrela, esse time é um time que eu vou falar parece meio óbvio, né? Mas é o que está trazendo a estrela, aquele time que ele já está em evidência, que já está a gente já está observando há algum tempo, um time que está tendo bastante destaque. Deixa eu só tomar mais uma aguinha. Só que o que acontece? Muitas vezes esse destaque ele não fica tão evidente porque tem outras coisas ofuscando. O que quer dizer isso? Que às vezes os holofotes, digamos assim, pode estar num outro time, só que é ele que vem tendo mais destaque, sabe? Assim, as pessoas não estão vendo, mas não da mesma forma que outro time, né? O que acontece? Eu vejo aqui o que está favorecendo, né, esse time é a questão da resistência, né? No sentido assim, pode ter momentos bem desafiadores ao longo do jogo, mas é um time que ele vai continuar firme, vai continuar forte, sabe assim? Então, o que pode surpreender aí nessa final é justamente quem consegue ter essa estabilidade. O Rei de Ouros, ele traz isso, um time que ele vai conseguir contornar situações bem desafiadoras, né? E é isso justamente que vai trazer essa estrela aqui. E a carta da morte, ela traz uma grande transformação que ninguém está esperando, né? Então, o que eu estou vendo aqui? Que esse time, né, é um time que talvez as pessoas não estão esperando tanto que vai ser o grande vencedor. Então, ao meu ver aqui, existe uma possibilidade maior para a Espanha ela surpreender aí todo mundo, porque por que eu estou falando isso? Porque essa estrela aqui, muitas vezes o pessoal está vendo assim, realmente a Argentina, né, ela está em evidência, ela é a atual campeã, ela vem surpreendendo realmente, só que a Espanha ela vem se destacando de uma forma absurda também. Tá? E às vezes é aquela coisa, às vezes a gente está esperando de repente uma Argentina ser campeã e de repente vem um outro time que surpreende. Então eu acredito muito que a Espanha ela tem
esse perfil assim de surpreender, de fato, tá? Então, pessoal, só complementando aqui, é uma interpretação mais simbólica das cartas, com base na energia do momento. Pode ser que mude as energias até lá? Pode ser que mude, né? Mas a ideia aqui é trazer tiragens que incentivem o entretenimento, né? Agora a gente tem que esperar a bola rolar e ver o que acontece, né? Agora comenta aqui, pessoal, qual é a opinião de vocês para esse jogo? Quem realmente, né, que vocês acreditam que vai levantar essa taça aí da Copa do Mundo, né? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a opinião de vocês. Quem não está inscrito ou não está inscrito, já se inscreve no canal, ativa o sininho, toca novamente no botão hypar, que isso me ajuda muito, pessoal, a eu continuar trazendo esses conteúdos para vocês, né? Ajuda o canal a crescer, né? Então, é uma grande troca que acontece aqui, né? E aí, depois me acompanha também no meu Instagram, @asuriane, né? Que aí vocês vão ver outros tipos de conteúdos que eu trago ali para vocês. Podem mandar sugestões de vídeos por lá, que eu tô vendo por lá também. Então, pessoal, é isso. Um beijo enorme e até a próxima leitura, tá bom? Gratidão e namastê!